A cena política em um ano marcado pela tragédia de uma pandemia, um país de múltiplos partidos, uma eleição sem coligações na corrida à Câmara Municipal e sem mulheres disputando a Prefeitura. Para conversar sobre esses e outros assuntos, convidamos hoje o ex-deputado estadual, ex-secretário de Estado e membro da Academia Maranhense de Letras, Joaquim Aikel. Bom dia, Joaquim. Muito obrigado por estar conosco aqui no Bom Dia Mirante. Prazer é todo meu. Joaquim, você é conhecido por ser um analista aí da cena política, conhece bem os meandros dos partidos e os bastidores de uma campanha eleitoral. Do que você já viu até agora, você consegue observar algo novo nessas eleições, tirando o óbvio da pandemia que já influencia aí essas movimentações? Olha, Cabral, o novo é o fato de termos candidatos jovens, né? Quase todos, com exceção de talvez de um ou dois, sim, são jovens, com menos de 50 anos, com 40 e poucos anos no máximo. E isso demonstra que há uma mudança geracional na política do Maranhão. Se eu fosse qualificar, eu diria que todos os candidatos que se apresentam são muito bons. São jovens de talento que procuram o seu espaço na política e que, em relação ao novo, o que se sobressai é o tempo de experiência e a idade. A política, ela tem um trajeto natural, não dá para reinventar a política. Um bolo, um doce, né? Um doceiro, ele tem que seguir uma receita. A receita de bolo é a receita de bolo. Você não pode inventar, você não pode inverter a ordem de colocar os ingredientes. Não desanda. Desanda o bolo, você tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Não entender isso, que é natural da política, como é natural da engenharia. Não se faz uma casa sem primeiro fazer o alicerce. Então não dá para fazer política de uma maneira nova, não dá para inventar a roda. A roda já está inventada, você pode fazer apropriações e melhorias, mas inventar não dá mais. A política é isso. Eu vi a matéria aqui sobre as aglomerações. Se você prestar atenção, quem está reclamando é quem tem pouca gente para botar nas convenções. Mas também pessoas que seguiram as regras, não, né? Perfeito. Tem dois aspectos. A hipocrisia, ela é como diria Vicente Mateus, uma faca de dois legumes. A hipocrisia existe de um lado e do outro. Quem vai para a televisão e diz tem que ficar em casa, usar máscara, não ter nenhum problema, e faz o contrário, está sendo hipócrita. E quem critica isso também está sendo, porque é um oportunismo. Essas são as regras normais da política. É feio, é bonito? Não interessa. Não interessa. É a política. O que a gente tem visto, por exemplo, em relação às mulheres, me parece uma tônica, um modelo, um desenho, as mulheres serem candidatas a vice-prefeita nas chapas dos principais candidatos. Você acha que isso foi uma fórmula, um modelo para contemplar, para adequar um formato para que agrade de alguma forma ao eleitor? Nós temos 5, né, candidatas a vice. Eu acho que sim. Porém, é uma coisa que foi feita assim, a facão, mas que está correto. Vamos inserir a mulher. Eu normalmente sou contra esse negócio de cotas. Eu acredito que as cotas são necessárias, cotas quanto a mulheres, quanto a negros, quanto a homossexuais. Eu acredito que pela grande diferença de oportunidades históricas que nós temos no Brasil, essas cotas elas devem, durante algum tempo, perdurar. Mas a cota boa, para mim, a cota importante, é a da meritocracia. Não interessa se você é homem, mulher, preto, branco, homossexual, heterossexual, desde que você tenha boas qualidades, tenha um bom trabalho. O eleitor não se prende muito a isso. E outra coisa, Cabral, no caso das mulheres, eu tinha uma candidata a prefeita de São Luís, que era uma mulher. Sim. Tá? É uma pessoa muito dinâmica, muito polêmica, muito brigona, que era a Cátia Bogeia. Ela nem filiada a partido político Vamos explicar quem é a Cátia. A Cátia foi superintendente do IPHAN, muito tempo aqui no Maranhão, também do IPHAN Nacional, só para o telespectador entender quem é.
Kátia não é política. Necessariamente, a pessoa não precisa ter uma vivência política para ser um bom gestor, um bom administrador, mas é necessário que conheça um pouco do que está acontecendo. Se você prestar atenção, as vice-prefeitas, todas mulheres, não têm vivência política. Elas não poderiam ser candidatas a prefeita. Por quê? Falta a elas ingredientes que as qualificassem como candidatas a prefeita. Mas elas podem muito bem ser candidatas a vice, a ajudar o prefeito numa administração. E dar a ele, na sua campanha, uma legitimidade até para dizer para o eleitor, olha, eu estou vendo a situação da mulher, eu estou vendo a situação da negra. Se você prestar atenção, são quase todas negras e ligadas a uma igreja, seja ela protestante ou católica. Trabalho social, ou uma comunidade. Isso é importante. Demonstra o interesse dessa nova política em respeitar a diversidade e dar valor a isso. Isso só não pode ser feito de forma maquiada, isso não pode ser feito só porque é bonito. Um padrão. Atender ao padrão. Isso tem que ser feito porque é importante ser feito. Né? Eu aprendi com meu pai nunca me ensinou deu uma lição, ele dava exemplos. Você tem que fazer a coisa certa pelo motivo certo. Não adianta você fazer a coisa certa pelo motivo errado ou fazer a coisa errada pelo motivo certo. As coisas têm que ser feitas pelo motivo certo. Na política é a mesma coisa. O que se vê, e para finalizar respondendo a sua pergunta, o novo na política é acessório. A política tem 5.000 anos e não seremos nós, nem esses meninos que vão reinventar a política. Essa pergunta, essa resposta suscitou duas perguntas. Uma sobre as mulheres, nós temos vice, mas não temos nenhuma candidata a prefeita. Nós tínhamos uma que desistiu, abriu mão, vamos usar esse termo, né? Abriu mão para apoiar um candidato, são 11 candidatos homens. Na tua opinião, será que isso reflete uma certa regressão do papel da mulher, da importância da mulher na política, na capital, ou é uma situação momentânea de falta de uma grande liderança feminina que contagia aí o eleitorado? Cavalau, que eu me lembro, nós tivemos 2 prefeitas mulheres eleitas, Conceição Andrade e Gardênia Gonçalves. Se você prestar atenção, mais do que representantes delas mesmas ou das mulheres, elas não eram representantes das mulheres. Elas eram representantes de partidos, de linhas políticas. Uma representava o PDT, a esquerda, e a outra representava a direita, a esposa do João Castelo. Então, elas não estavam ali representando as mulheres. Essa representatividade ela tem que vir do engajamento, do voto. Não adianta ficar a gente falando aqui bonitinho só porque para agradar. As 2 prefeitas que São Luís teve não foram representantes das mulheres, elas representavam as mulheres enquanto mulheres e foram grandes prefeitas em suas atuações. Porém, elas eram representantes políticas, se elas eram mulheres ou homens, não interessa. Eu não quero parecer muito cruel nem duro, nem quero ser criticado, por isso que eu saí da política, para não ser tão criticado. Não, você está dando uma entrevista ao vivo, não te preocupa que ninguém vai te criticar, não. Agora, uma coisa, um depoimento para vocês aqui. Quando saí daqui ontem, eu recebi tanto telefonema, eu recebi uns 30 telefonemas. Isso é uma indicação de que o programa tem grande audiência e que a gente, pelo menos, está falando para algumas pessoas que têm interesse no assunto. Mas é isso. Não acho que há uma regressão, não. Eu não acho que vamos lá, os partidos... Acho que é o PSL que tem um problema de candidatas laranjas. Isso. É a lei que obriga a terem candidatos laranjas. Se fosse natural ter candidatas mulheres e se elas se impusessem como candidatas, quem não queria Kátia Bogéia para ser vice, ou quem não queria Kátia Bogéia como candidata, ela é mulher, mas não é porque ela é mulher que queriam ela como candidata, porque ela é uma batalhadora, uma trabalhadora. Então, essa é a importância verdadeira da política. Não é porque é homem, porque é mulher, porque é isso, porque é aquilo. Muito bem. Joaquim, sobre a história da nova política que a gente estava falando ainda há pouco. Existe mesmo essa história da nova política? É sempre um discurso que vem a cada eleição, sobretudo com os representantes da nova geração. Só que nós, às vezes observamos as mesmas práticas e não dá uma sensação de que o discurso não se afina muito com a prática? Eu acho que o político tem que tomar muito cuidado com o que ele diz, né? Nós estamos vivendo uma época onde a comunicação é a coisa mais importante que há no mundo, né? As redes sociais, a invasão da vida das pessoas através de
pequenos detalhes. Eu não consigo enxergar essa nova política como um documento, como propostas. A política, para mim, é o seguinte: eu tenho uma proposta para desenvolver um município, um estado, um país. Eu tenho uma linha a seguir. E essa linha tem que se coadunar com as necessidades desses lugares e dessas pessoas. O que pode ser novo nisso? O novo é respeitar as diversidades? Isso é obrigação. Respeito é a coisa principal de um político. Ouvir as reivindicações, acho que eu não consigo enxergar a política como novo. É a mesma coisa, a religião é nova, não dá para ter religião. Eu acho que quando eles citam novo tem muito a ver com os acordos, com aquela, eu vou usar um termo que às vezes é pejorativo, né? Mas o tomar lá da cá, barganha, tu foste mais light. Não existe política sem barganha. Não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos. Querer ser purista ou querer fazer com que a política, entre aspas, fique uma coisa santa, é impossível, gente. A negociação faz parte, o diálogo faz parte. É lógico. Né? O que não pode ter é venalidade, o que não pode ter é safadeza. Né? Mas o acordo, a barganha, no bom sentido, porque a palavra política virou pejorativo. Então, não existe política nova. Acontece que a política velha, que os novos dizem que era nociva, não era. Algumas pessoas criticavam a política anterior como sendo uma política nociva e quiseram fazer uma política nova, não fizeram nada. Não dá para substituir uma coisa perene. O problema não está na fórmula em si. Não. Está nas intenções, está na hipocrisia, aquilo que você falou. É isso. Joaquim, uma conversa aqui com o ex-presidente José Sarney, aqui mesmo no Bastidores, ele criticou o excesso de partidos no Brasil, falou inclusive que o Brasil tem muitos partidos e não tem nenhum. Tu concordas com essa afirmação? Discordar de José Sarney é praticamente impossível, né, meu irmão? Principalmente em política. Mas eu concordo, sim, e posso aprofundar esse ponto de vista. Vamos lá. Alguém sabe me dizer qual é a diferença programática do PCdoB e do PCB? Não me olha. Essa pergunta é para você mesmo. Eu vou piorar. Do PL e do PP? Falta identidade, Nantão. Excesso de partidos tira a identidade. Eu tenho um problema pessoal meu. Eu acho que o partido é um veículo no qual o candidato se põe, ingressa para veicular a sua ideia. Eu acho que o cidadão, a pessoa, é maior do que o partido. Sempre achei isso. Todo mundo me critica por isso. E é o que a gente está vendo. Qual é a diferença do PSOL e do PCO? Não há. O que há são capitanias donatárias de pessoas que controlam agremiações partidárias que possibilitam o acesso ao poder. A quantidade excessiva de partidos faz com que o eleitor nem se interesse por saber qual partido que o cara é. Não interessa. Quem diria que o Maranhão teria um governador comunista? Aí você pergunta assim, Flávio Dino é comunista? O que é comunismo? O que era comunismo há 50, 100 anos atrás e o que é comunismo hoje? Né? Lula é comunista? Eu costumo dar um exemplo muito simples para explicar isso para vocês. Fernando Henrique e Lula, qual dos dois é mais esquerdista? Para mim é Fernando Henrique. Para mim Lula é oportunista. É esquerdista, mas Fernando Henrique é muito mais. É um esquerdismo de raiz, com mais fundamento. Então não está mais no partido, está na pessoa. Na pessoa. E dizer diferente é ser hipócrita. As pessoas votam em pessoas. Existe quem vota em partido, mas uma parcela muito pequena da população. Tanto partido? Tem mais de 30 partidos. Tem solução para essa situação de partidos sem partido? Eu sonho num dia que o Brasil tenha uma reforma política. Precisa de reforma tributária, reforma previdenciária, reforma fiscal, Enquanto não fizerem uma reforma política digna, nós vamos continuar com isso. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você falou agora de bandeiraço, né? Isso. Você pode, na lei eleitoral, pagar uma pessoa para ficar
50, o dia todo sacudindo uma bandeira e pagar 50, 100 reais para ela. Você está pagando uma pessoa para trabalhar para você. Mas você não pode dar uma camisa com o seu nome, que é um outdoor ambulante. Então, é uma total falta de capacidade de entendimento de quem faz a lei, que não é o deputado, porque o legislativo se eximiu de fazer leis. Quem faz hoje leis é o judiciário, principalmente as leis eleitorais. Então, enquanto a gente não tiver uma reforma política e eleitoral decente, a política vai continuar sendo usada no pejorativo. Um último assunto, Joaquim, esse ano não vai ter as coligações, não haverá as coligações para as eleições proporcionais, para vereador. Com isso, em tese, evita-se o puxador de voto, o efeito tiririca, pelo menos em diferentes partidos. Evita-se também você votar em alguém da direita e acabar elegendo alguém da esquerda por causa da coligação e vice-versa. Mas também critica-se que vai ter um excesso de candidatos. Tu acha que o fim das coligações nas proporcionais trará uma eleição mais justa? O que você acha disso? A modalidade proporcional nas eleições de deputados, vereadores, ela é cruel porque você vota no candidato e elege outro, né? Por causa do uso do coeficiente. Se você não faz isso mais em relação a toda a coligação, 10 partidos votando num candidato a prefeito fariam um bolo eleitoral e deste bolo eleitoral os mais votados se elegeriam e na sobra se elegeria. Normalmente, quando eu era deputado, eu fazia uma avaliação e dos 42 deputados da Assembleia Legislativa, eu acertava invariavelmente 38, 39, 40 dos que iam ser eleitos, porque era fácil observar quem tinha mais voto em cada região. Era matemática. Era matemático, estatístico e político. Por causa do voto proporcional. Você fazia as continhas e as continhas do coeficiente você chegava e precisava de informação também. Eu sou a favor de que o voto proporcional deixe de existir, que nós rumemos para o voto distrital misto ou para o voto majoritário. Quem tiver mais voto ganha. Imagina um deputado de 3 mil votos se eleger e um de 18, 19, 20 não se eleger. Significa dizer que nós estamos valorizando mais 3 mil eleitores do que 18 mil eleitores. Essa é uma conta cruel para o candidato e para o eleitor. Ah, sim, mas a gente vai valorizar as minorias. Bom, mas se as minorias querem ser valorizadas, que elas se transformem em maiorias, que elas aumentem a importância delas eleitoralmente. Então, precisamos de uma reforma. Isso que vai acontecer agora é um reboco, é um arremedo, é uma tentativa de minorar o problema. Não resolve. E como tudo, problema que não é resolvido, continua problema. Caminho longo aí para ser resolvido. Joaquim Aico, muito obrigado pela nossa conversa. Ótimo dia para você. Eu agradeço e estou à disposição.